Bom dia, bom sábado, bom sábado a vocês que estão também nos assistindo. É muito bom, né? Estar na casa de Deus. Ontem aqui teve um evento, a Super Sexta, foi uma benção. Aqueles que estiveram aqui participando, realmente foi uma grande benção. É bom poder louvar a Deus, é bom poder ouvir, né, a palavra de Deus sendo trabalhada de uma maneira onde a gente se enriquece. E importante é ver aquela juventude toda aqui, né? Podia estar em outro local na sexta-feira, mas não estava aqui. A juventude, jovens, adolescentes, eu vi muitos adolescentes aqui, muito rico, Deus realmente foi louvado. Então você que está nos assistindo, se puder também, dia 13 nós vamos ter uma outra Super Sexta. Vocês que estão aqui também, que estão nos visitando, estão convidados para esse evento. Um evento onde a gente fica mais perto de Deus. E essa comunidade, ela tem uma característica, ela começou já o ano com temas. O primeiro tema foi 2015, eu e Deus, você e Deus. E agora nós estamos com esse tema, que é uma vida com propósito. Eu dei início a esse tema sábado passado, vou estar falando sobre esse tema hoje, com o tema pensado e planejado. Você sabia que você foi pensado e planejado no mínimo detalhe? E a partir dos próximos sábados, terão outras pessoas aqui que estarão também refletindo sobre esse tema. Com o único objetivo da gente sair daqui com a certeza de qual é o propósito, né, da sua vida. Quem esteve aqui no sábado passado, refletiu sobre a diferença, né, dessa palavra propósito, objetivo. E o propósito sempre pensando no outro. Quando eu tenho um propósito, eu estou pensando no outro. Eu até posso ter objetivo pensando em mim mesmo, mas o objetivo mais saudável é um objetivo focado no propósito. Tá? Eu tenho um objetivo, mas pensando sempre no meu propósito. Essa é a ideia. E a própria comunidade... Foi? Aí, a Igreja Adventista Mundial, aqui da Sul-Americana, né, tem essa campanha de 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E a comunidade da Vila Olímpia está com esse propósito, né? 40 dias de propósito, 40 dias, e começamos sábado passado, convidando você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, vocês que estão nos visitando, a não parar nesses 10 dias de oração, mas continuar, né? A gente está desafiando aí, tem mais 40 dias, onde nós vamos estar orando com esse objetivo, parar, sabe, parar, a gente tem que parar, para conversar com o nosso Deus, e ver, Deus, a minha vida, né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido de tudo isso? Eu falei sábado passado que as pessoas estão parando, até os ateus estão parando para buscar o propósito. Estão tentando trabalhar esse conceito, e a partir desse conceito de buscar o propósito, o sentido da vida, eles estão desenvolvendo um conceito de ter espiritualidade. Você imagina um ateu querendo desenvolver a espiritualidade. E eles estão pesquisando, estão trabalhando e estão falando sobre isso. Só que eles estão buscando o propósito da vida, buscando o sentido da vida, buscando ser espiritual, mas sem religião. Essa é a diferença só. Nós estamos também querendo o propósito, nós também queremos saber o sentido da vida, mas nós vamos buscar na fonte, na palavra de Deus, exatamente o sentido da vida, né? É lá que está essa fonte. Então, o desafio desses 40 dias aí, de você poder pensar. E eu gosto desse tema, pensar. Né? Eu, antes de fazer psicologia, eu fiz faculdade, não cheguei a completar, mas fiz filosofia. E filosofia foi uma experiência muito rica para mim, na faculdade, porque a filosofia, ela te ensina a pensar. A psicologia veio me ensinar a conhecer o ser humano, mas a filosofia veio exatamente ensinar a pensar. É importante a gente pensar.
E se a gente perceber que Deus, ao criar o ser humano, Ele pensou, né? Não adianta, tem gente que sai fazendo e não pensa. Sabe aquela história que você passa, põe a mão na cabeça e não pensei no que eu fiz, eu já fiz. Hein? Tem gente que não para pensar no que faz. E quando eu não paro para pensar no que eu faço, eu estou fora de sintonia. E eu não represento a imagem e semelhança de Deus, porque Deus para pensar. É importante pensar. É importante que os nossos jovens tenham esse treino de pensar. Quando você chega na adolescência, e aí é importante, todo pai que tem filho na adolescência deveria se sentir abençoado. É uma grande bênção ter um filho na adolescência, porque a capacidade mental do adolescente está exatamente voltada para pensar. Ele começa a desenvolver um raciocínio lógico, e que é característico dessa fase. Pesquisadores já chegaram a essa conclusão, de que esse é um momento riquíssimo, onde o adolescente ele começa a pensar, ele reflete, aí ele pensa, e como ele pensa, ele começa a questionar, por que ela pode e eu não posso? Olha, aí as pessoas ficam espantadas com a capacidade do adolescente pensar. Quem é você para ficar falando isso? E ele devia responder, sou filho de Deus, eu penso. A imagem e semelhança de Deus. Eu estou refletindo, eu estou pensando, por isso que diz que pensar é perigoso, né? As pessoas acham que pensar é perigoso, porque no momento que você pensa, você reflete, você questiona, você vê que as coisas que estão fora do contexto não têm sentido, e aí você fala, mas não tem sentido isso. Mas é importante pensar, necessário pensar, porque faz a gente, na hora que for planejar, construir algo, construir com mais base, né? Então Deus pensou. E aí a gente vai pensar em cima da palavra de Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, que está lá, que pode abrir aí no seu tablet, no seu celular, está em Apocalipse. E eu gosto muito dessa passagem que está em Apocalipse, Apocalipse 4:11. Vamos pensar, né, no que Deus está falando através dessa revelação aqui. Ele diz assim, em Apocalipse 4:11, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade, existem e foram criadas. Pensando nisso aqui, Deus, a palavra de Deus está dizendo assim, digno é Senhor. Uma pessoa é digna quando a gente diz que ela tem valor, né? Uma pessoa é digna quando a gente diz que tem valor. Aqui a gente está dizendo que esse Deus, ele tem valor. E quando alguma coisa que você diz que você tem valor, você cuida, você preserva, você quer estar junto ou não? Quer. E ele está lá dizendo isso, olha, é digno de todo o valor. Mas é digno por quê? Por que é digno? Por que isso tem valor? Porque tem gente que valoriza o carro. Ele valoriza o computador dele. Ele valoriza a máquina dele. Não sei o que você valoriza. O que você acha digno. Tem gente que acha digno o conhecimento. Aqui a gente está dizendo que é digno Deus, o nosso Senhor. Ele é nosso Senhor, nosso Deus. Agora, por que de repente o meu computador, eu acho ele valioso? De repente você tem um Mac que é valioso por N motivos, ele é de último tipo, tem os aplicativos mais modernos, então é algo precioso, você não encontra em qualquer lugar. Agora, quando a gente está falando de Deus, por que Deus é valioso? Já parou para pensar? E essa é a ideia, pensa, por que Deus é valioso? Pensou? Importante isso, a gente pensar. E aqui na palavra de Deus vai dizer que Deus é valioso porque Ele me criou. Ele te criou. Ele é valioso. A gente tem aqui pessoas que estão com um filho. Seu filho é valioso? A filha é valiosa? É. Olha que interessante. Mas a gente não está falando isso. A gente está falando a filha agora chegar para o pai
e dizer: pai, mãe, vocês são valiosos. Quantos tem pai vivo aqui? Olha, isso é uma benção. Tem meu pai, está lá, 93 anos. O meu pai é valioso, tem 93 anos, já não está andando, tem uma cabeça boa, não anda. Fisicamente não está, e ele se sente mal porque ele não consegue ser mais produtivo, útil nesse sentido, da sociedade. Mas meu pai é valioso por quê? Meu pai não está trabalhando, meu pai não está produzindo. Ele é valioso por quê? Ele não é mais útil. Antigamente ele pagava a minha faculdade, pagava as minhas despesas, ou quando eu tinha uma dificuldade, ele estava lá me ajudando. Então ele é valioso, olha, quebra meu galho. Mas hoje ele não tem essa validade. E você conhece pessoas que pegam o pai e a mãe idosos e colocam à margem. Já esse pessoal não é valioso, vamos abandonar, vamos largar, vamos deixar de lado. Tem gente que está aí sofrendo, não tem uma visita do filho. Vocês já visitaram pessoas assim? E por que aquela pessoa não é mais valiosa, não é mais digna? Porque dentro do nosso conceito, da nossa sociedade, você valoriza as coisas que são úteis, que te dão utilidade. Enquanto está dando utilidade, mas um idoso já não produz. E na maioria das vezes, ele dá mais trabalho, Ele requer mais atenção, requer mais dificuldade sua. Você tem que abrir mão do seu tempo para cuidar do outro. Você entende? Quando aqui está se falando que digno é o nosso Deus, é porque Ele me criou. Sabe por que meu pai é valioso? Eu existo por causa de quem? Humanamente falando. Por causa de quem, pessoal? Meu pai e da minha mãe. A minha mãe está falecida. Então, por isso que Deus diz uma coisa lá no mandamento de Deus, tem um mandamento de Deus que a gente não entende também, não para pensar. E Deus fala no mandamento uma coisa importante, um mandamento que tem uma promessa, Ele diz: olha, coloque seu pai e sua mãe como alguém digno. Ele compara a relação dele com pai e mãe. Você tem que me honrar, Deus fala. Mas olha, você também tem que aprender a honrar quem mais? Quem mais, pessoal? Pai e mãe. Porque Ele coloca no mesmo nível. Olha, seu pai e sua mãe te criaram. Seu pai e tua mãe fez você. Se você tem essa cara, alguém hoje falou para mim: não, olha, Augusto, você tem a cara, o seu pai tem a sua cara. Eu falei: não, é eu que tenho a cara dele, É eu que tenho a cara dele. E por que eu tenho a cara dele? Eu tenho um jeito dele. Por quê? Porque foi ele, eu venho dele. Então as características que eu tenho são dele. A minha existência é dele, geneticamente. Deus me ajude a chegar a 93 anos com a capacidade mental que ele está hoje. Então eu posso ficar feliz, porque geneticamente eu tenho a possibilidade de chegar lá. E graças a quem? A genética dele e da minha mãe. E ele diz: honre pai e mãe. Que tremendo isso, Porque eu fui criado. Parece que a gente perdeu essa noção, talvez por isso a gente deixe os nossos idosos de lado, Os nossos pais e mães, e jogue no abrigo, e deixe lá e esqueça. E talvez é assim que a gente faça com Deus, Enquanto Deus está sendo útil, eu estou na igreja. Enquanto Deus está me fazendo prosperar, eu estou na igreja. Enquanto Deus está quebrando os meus galhos, eu estou na igreja. Mas começou a ter problema. Começou a ter dificuldade. Roubaram a minha casa. Me roubaram. Eu perdi meu emprego. Tem alguém que está doente em casa. E acho que hoje não estou bem. Acho que a partir daí a gente começa a não ter tanta importância a Deus. Parece que a gente valoriza Deus quando Ele é importante. E Deus está dizendo: olha, eu sou digno porque eu te criei. Por isso que a gente vai falar o planejar, E aí tem uma outra fala que a gente vai pensar sobre ela, que está em João. Vamos para João. Eu gosto muito de João, porque João tem uma relação muito de amor, de carinho, João 5, 22, 23.
Tanto é que Deus pede para quem cuidar da mãe dele? Na ausência de Jesus. Ele pediu quem? Para João. João, eu sei que você me honra. Então eu peço um favor, você vai honrar a minha mãe. Porque eu não vou estar junto. Eu quero que você fique com ela até o final do tempo. Ela vai ficar velhinha, ela vai ficar sem se movimentar, ela vai dar trabalho. Eu quero que você cuide dela, que você honre, porque eu sei que você é capaz de me honrar. Olha que coisa linda, né? E João fala em João 5:22, diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E o 23 ele diz: para que todos aqueles que me honrem, aqueles que honrem o Filho, como honra o Pai. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o quê? O Pai. Então ele substituiu, ele colocou o Filho para que a gente possa honrar o Filho. Não é? E é importante a gente aprender a honrar o Filho para a gente poder honrar o Pai. Para eu poder aprender a honrar o Pai, eu vou aprendendo com o Pai a honrar o meu Pai. É com o Pai do céu e é com Jesus que eu aprendo a exercer os mandamentos. Ninguém exerce os mandamentos sozinho. Eu preciso de Jesus. E essa relação com Ele, esse carinho com Ele, eu aprendo a honrar o meu Pai do céu, aí eu vou aprendendo a fazer aquilo que é necessário para a gente ter uma relação saudável. E aí tem Mateus. E Mateus, nesse momento, está nos chamando a atenção. Mateus 15, 8, 9. Ele vai nos chamar a atenção e fazer a gente refletir. E é importante pensar. E a ideia é pensar. Eu gosto quando chama a atenção porque faz a gente pensar mais profundamente, né? Mateus 15, 8. E ele diz assim: este povo está incluído eu, você que está nos assistindo. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha que coisa. Ele diz assim: Augusto, você me honra com os seus lábios. Você vai lá na frente, prega. Mas será que o seu coração está nisso? A gente aqui louva a Deus. Cantamos, nosso lábio louvou a Deus. Mas será que o nosso coração vive isso mesmo? Será que aquilo que eu cantei aqui é o que de fato eu quero viver? É o de fato que eu estou querendo viver? E é isso que Deus está falando. Não adianta você me falar de boca para fora, se você não vive isso. E não tem jeito, para você viver isso, você precisa se aproximar de mim. Porque aquele mesmo que está me mostrando aquilo que eu não faço, ele está dizendo: mas é eu que vou te ajudar a fazer. Mas eu preciso tomar consciência daquilo que eu não faço. E Deus está dizendo: será que de fato aquilo que a gente cantou, e talvez por isso a gente tenha até dificuldade de cantar, porque o cantar significa você colocar sua alma. E como eu não quero colocar minha alma nesse negócio, eu não quero dizer que eu me entrego a Deus, porque eu não faço isso. Como é que eu posso cantar que eu quero me entregar a minha vida a Deus? Que eu confio em Ti, ó Deus, se eu não confio em Ti. Deus está chamando a gente para refletir. A gente precisa entender o que é esse honrar a Deus, o que é louvar a Deus, né? E aí eu vou agora fazer uma avaliação rapidinho. Vamos para Gênesis. Foi? Foi. Gênesis 1. E a partir de Gênesis a gente reflete esse conceito. Nós estamos falando que Deus pensou e planejou. A gente falou que é importante pensar. É importante exercer essa capacidade, né? E aí tem uma coisa importante que está em Gênesis. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E no 27 ele diz: assim Deus criou o homem, o ser humano,
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Deus está dizendo assim, Ele está reunido, olha que coisa interessante. Tem Deus Pai, o Espírito Santo, Deus Filho. Ele diz, façamos Ele a nossa imagem. Olha, você é parecido com Deus, semelhante a Deus. Já parou para pensar nisso? Agora, o que é mais interessante nesse processo é que essa semelhança, ela acontece exatamente no processo de relação. Porque se você pegar o 27, Deus não está dizendo que o homem é semelhante a Deus, nem que a mulher é semelhante a Deus. Ele está dizendo que é o homem e a mulher. Ele está dizendo, olha, porque tem uma relação, Deus é Deus Pai, Espírito Santo e Filho. Então eu sozinho não podia nunca ser a imagem e semelhança de Deus. Deus teve que me arrumar uma mulher. Ah? Aí eu já começo a me semelhar a essa trindade. E quando nasce o meu filho, está completo. Aí a trindade completa. Tem Deus, Espírito Santo e Pai e Filho. Aí a gente se assemelha. Se assemelha nessa questão do filho é importantíssimo, porque Deus cria as coisas a partir do nada. Deus não precisa de nada para criar nada. Simplesmente a palavra dele é suficiente para criar. Eu não consigo criar a partir da minha palavra. Eu preciso de ter algo. Mesmo que eu estou falando com você, eu precisei de algo. Eu precisei ler, eu precisei meditar sobre a palavra de Deus, sobre alguns livros, ouvir algumas pessoas que falaram sobre o assunto, entendeu? Eu tenho uma matéria-prima para eu poder produzir algo. No processo de criação, você é semelhante com Deus, porque quando você teve essa bênção de casar, no caso, o homem casar com uma mulher e uma mulher casar com um homem, é uma bênção. Porque a partir do momento que eu casei com a minha esposa, eu tenho possibilidade de vivenciar um pouco a imagem e semelhança de Deus com a questão da produção, da vida. É algo tremendo. E você só pode produzir vida a partir do que Deus fez quando você se casa com uma mulher, no caso eu, ou quando uma mulher se casa com um homem. Porque um homem com outro homem não produz vida. Pode produzir o que quiser, menos vida. Uma mulher com outra mulher não produz vida. O que produz vida é um homem e uma mulher. Essa relação é a imagem e semelhança de Deus. Tremendo, né? Deus planejou cada detalhe, porque se ele não parasse para pensar, e ele produzisse dois homens, aí depois falasse assim, vai ser a minha imagem e semelhança. Como? Como é que dois homens vai produzir vida? Não tem. Por isso que é importante parar para pensar no que a gente está fazendo. E Deus parou para pensar a cada detalhe. E ele então percebe, eu preciso de uma mulher e de um homem. Um corpo completamente diferente do outro, onde um complementa o outro, e a partir daí eles podem exercer a capacidade de gerar vida, a imagem e semelhança de Deus. Tremendo isso. Mas não é só isso que é a imagem e semelhança de Deus. Ele também produziu essa capacidade de ser semelhante a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Quando Deus está criando, Ele está criando numa demonstração de amor. É um ato de amor a criação. Qualquer criação tem que ser feita um ato de amor. Quando você é um profissional e está criando o que você quiser na sua profissão, seja eu lá criando um diagnóstico e um tratamento adequado para aquele meu paciente, tem que ser um ato de amor. E não porque eu preciso ganhar dinheiro. Quando eu estou construindo um prédio, porque eu virei um arquiteto, um engenheiro, eu estou construindo porque isso é um ato de amor. E não porque eu quero ficar famoso e eu quero ganhar muito dinheiro. Não. Quando eu estou escrevendo um livro, eu não quero fazer isso porque eu quero ficar famoso e ganhar dinheiro. É porque essa produção vai ser um ato de amor. Qualquer criação deveria ser um ato de amor. Esse é o plano original. Deus, quando construiu pensando nesse sentido. Então, já que tem que ser a imagem e semelhança de Deus, esses dois precisam vivenciar o amor. Então, ele constrói um homem e uma mulher. E aí volta a insistir nessa questão. Você não ama
se você não for diferente do outro. O amor pelo igual não é o amor pleno, não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é um amor pelo diferente. No momento que eu consigo amar minha esposa e ela é completamente diferente de mim, pelo simples fato, ela é mulher e pensa diferente. Ela vem de uma cultura, de uma família completamente diferente da minha. Ela tem maneiras de agir, atitudes de agir completamente diferentes do meu. E você entende que se não tiver amor nessa relação, nesse vínculo entre eu e a minha esposa, que somos completamente diferentes. Eu sou baiano, ela é paulistana ainda. Completamente diferente. Se não tiver amor, a gente não sobrevive no relacionamento, porque a tendência é fazer com que o outro que seja igual a mim. E o diferente termina me incomodando tanto, que eu quero colocar o diferente lá longe. Se a gente for pensar, pensa quando você fazia a sua faculdade ou sua escola, você sentava junto de quem? Na turma de quem? Quem pensava igual a você. Igual. Você não cresce. Igual é igual, não tem o que crescer. Se você pensar o sinal de igual, são duas retas paralelas que não há intersecção. Dizem que vão se encontrar lá no infinito. O infinito é longo. Aonde tem intersecção? No sinal da diferença. O sinal de diferença são duas retas, mas uma cruzando, que faz a intersecção, que liga as duas coisas. Igualdade não liga nada. Da igualdade você não cresce nada. Se o outro é igual a mim, ele conta a mesma piada que eu conto. Cresci nada. Sabe quando você entra num grupo, que o outro grupo conta piada e você fala, nossa, não consigo entender. Esse é o grupo que você tem que ficar, para você aprender a dar risada. Porque você só dá risada nas piadas que você entende. É muito pobre. Deus quer que você cresça, se desenvolva. E para crescer é com o diferente. Então Deus trabalhou a imagem e semelhança, pensando e planejando. Você precisa aprender a amar, porque eu sou amor. E você precisa desenvolver isso. Aí ele me mostrou a minha esposa, a Marli, alguém completamente diferente. E a partir daí ele disse, agora você está capacitado para treinar a amar. Treinar a amar. E agora você precisa vir a mim. E ele foi me ensinar, não adianta, você não vai amá-la se você não estiver conectado comigo. Porque eu sou a fonte do amor. Se a gente tirar a energia que sustenta essas luzes, tudo vai ficar escuro. Não adianta a luz ali, aquele aparelho, aquela ferramenta ficar assim, nossa, eu sou luz, que legal, olha como eu sou legal. Não, tira a energia para ver o que vai acontecer com aquele aparelho. Acabou a luz. Você não vai amar ninguém se você não estiver conectado a Deus. Ele pensou nisso, planejou você assim, e não adianta. Você pode dizer, eu não quero ser assim. Ok, você tem a liberdade de fazer isso. Mas se você quer ser alguém feliz, você quer que a sua vida tenha sentido, você tem que saber o que foi planejado para a sua vida. Você precisa saber disso. E não é você que sabe, que a gente fica na nossa arrogância a dizer, eu sei o que é bom para a minha vida. Quantas vezes você já falou isso? Porque eu já falei isso, da minha arrogância. Quantas vezes eu já falei, eu sei o que é bom para mim, não preciso da sua opinião. Como eu sei? Eu não me criei. Eu não me projetei. E eu vou dizer, eu sei? Eu não sei. Aí eu tenho que ter a humildade, por isso que na relação com Deus, e Ele projetou isso, pensou isso e projetou isso, na sua relação com Deus, você tem que ser humilde. Porque você não se criou. Você não sabe. E aí na nossa relação, Ele vai dando a relação também, quando você está se relacionando com o pai, você também tem que ser humilde ou não? Porque a gente já acha como jovem que já sabe tudo, né? E o pai está dizendo, não é bem assim, filho. Não, eu sei. E o pai dizendo, mas eu tenho experiência. Não, mas eu sei. Essa humildade é necessária para estabelecer o relacionamento. Deus projetou você para isso. Se você não for humilde, você não cresce, você não se desenvolve. E você vai jogar sua vida ladeira abaixo. E não é esse o plano. Deus não fez isso com a sua vida. Não projetou isso para a sua vida. Ele projetou para você ser feliz. E aqui em Gênesis está mostrando isso. Ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem,
e a nossa semelhança. Foi projetado para isso. Você foi projetado e planejado. Se Deus é amor, se Deus construiu para que eu refletisse a imagem e semelhança dele, eu tenho que refletir o amor. Ele me dá a oportunidade de refletir o amor quando eu caso, de uma maneira mais plena, mais íntima, mais profunda e intensa. Então você foi planejado para amar. Porque você foi planejado para refletir a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Você foi planejado para amar. Então, quando eu não amo, a minha vida fica imperfeita. A minha vida fica com dificuldade. Tá? É por isso que algumas pessoas dizem assim, que o antídoto para algumas doenças. Tem um cardiologista que ele escreveu um livro, o título do livro chama Quem Ama Não Adoece. Cardiologista, ele é brasileiro, quer dizer, já faleceu, ele é brasileiro, falecido num acidente que aconteceu. Mas esse livro é muito legal, muito rico, porque ele faz você pensar, ele está dizendo, olha, quem ama não adoece. E ele está trabalhando em cima desse conceito que Deus está trazendo. Se eu sou vida, você é imagem e semelhança, e eu sou amor, você tem que amar para você ter vida. Outros autores chegam à mesma conclusão. Tem um livro de um autor, um psiquiatra, que escreveu sobre a depressão. O nome do título do livro chama Corpo em Depressão. E nesse livro ele vai dizendo que o antídoto natural para a depressão é o amor. Então as pessoas deprimem, a vida perde sentido quando não tem amor. Você foi planejado para amar. Você foi planejado para dar prazer. Porque amar é dar prazer. Você tem que ter prazer em amar. Não é uma tarefa tão simples, né? Ter prazer em amar. Nesse planeta não é tão simples. Prazer em amar. Será que você tem prazer em amar? A gente precisa pensar nisso. E olha que coisa interessante. Se eu fui projetado para ter prazer em amar, eu vou amar, ter prazer com o amor. Não vou ter prazer com o amor? Eu vou desejar o amor. Eu vou querer o amor. Eu vou querer viver o amor. Eu vou querer estar perto do amor. Eu vou querer fazer tudo para o amor. Você foi projetado para curtir o amor. Quem é o amor mesmo? Quem? Deus? Tem certeza disso? Olha que coisa. A nossa vida está doente. Nós estamos sem sentido de vida. As pessoas estão perdendo o sentido, estão adoecendo, porque falta o amor. A gente acredita, louva a Deus com nossos lábios, dizendo que Deus é amor. E Deus está questionando, dizendo, Augusto, você está dizendo que eu sou amor, mas o seu coração não acredita nisso não. Seu coração não está acreditando muito que eu sou o amor. Porque se eu realmente fosse o amor, Augusto, você ia largar tudo para ficar comigo. Porque não tem nada que dê sentido à sua vida no seu amor. Não tem nada que vai fazer você feliz que dê um amor. E tem uma outra coisa. Para você que quer ter saúde, quer ter doença, quer ter vida saudável, é o amor. Então Deus está dizendo assim, olha, eu preciso aprender de fato a querer amar a Deus. Eu preciso curtir a Deus, eu preciso curtir o amor. Mas será que a gente faz isso? E aí eu penso assim, se a gente foi criado para honrar a Deus, Deus tem prazer em amar, tremendo prazer em amar. Quando Ele fez você, foi com muito prazer. Estava conversando com o Humberto lá embaixo, ele disse, Augusto, estou curtindo essa coisa de ser pai, é muito, mas é algo assim tremendo. Imagina, eu perguntei para ele, o prazer que Deus teve ao construir Adão e Eva. É muito maior que o seu. Deus tem prazer nisso aí. E aí ele vai dizendo uma coisa que eu acho que a gente precisa refletir aqui. Você foi planejado para dar prazer a Deus. Você quer dar prazer para o outro. E aí a gente entende um conceito que é complicado, que é o conceito
do ato sexual. O ato sexual, que tem que acontecer entre adultos que são casados, é uma relação onde está tendo prazer. E Deus está dizendo assim, olha, aí você pode participar de uma relação de muito prazer. O ato sexual é um momento de muito prazer. Não tem nada que se compare a não ser a relação comigo de tanto prazer que você pode ter. Só a relação comigo é capaz de ter mais prazer que o ato sexual. Olha que coisa também, o poder do ato sexual. Aí a gente se perde nesse processo, né? Porque o ato sexual é uma experiência que todo ser humano casado deveria ter, que é uma experiência espiritual. Tá? E a gente precisa começar a entender esse conceito. Espiritual como assim, Augusto? Porque é uma experiência de entrega. É uma experiência onde você vai dar prazer para o outro. Quando você entra numa relação sexual, você deveria entrar não pensando em ter prazer, mas pensando em dar prazer. Esse é o conceito saudável de uma relação sexual. Como a gente não está saudável, a gente já entra querendo que o outro dê prazer. A gente já pensa no prazer que vai ter. Né? E a relação saudável, você deveria esquecer essa questão. Não se preocupar em ter prazer. Você entrar e chegar para sua esposa, para o seu esposo, e olha, vamos, né? Tem um momento de namoro onde a gente vai estar tendo e vivenciando essa relação sexual, só que você está lá dizendo para ela assim, eu não vou pensar em ter prazer, eu vou pensar só em dar prazer para você. Aí ela vai pensar, o que aconteceu com esse cara, né? Deve ter pirado. Porque ele nunca foi assim. Ele já entra querendo prazer. Aliás, ele já entra aceso, a 1000 por hora, já com prazer imenso. Ele já está lá, quase consumindo o prazer dele. Né? Você entende? Aí a gente diz que a gente tem Deus como alguém que a gente ama e que dá prazer ter o amor de Deus. Deus planejou para você dar prazer. Eu preciso dar prazer para Deus. Né? Quando a gente está disposto a dar prazer para Deus, a gente aprende que num ato sexual a gente também vai dar prazer para o outro. A gente esquece da gente. Fica mais saudável a relação sexual. Porque se eu paro de pensar em mim e minha esposa para de pensar nela, a relação não fica saudável. Porque ela está pensando em mim e eu estou pensando nela. Equilíbrio, saudável. Deus planejou assim, saudável. Com o pecado, eu entro pensando em mim, né? E vamos ver se ela pensa nela. Né? Essa é a questão. E mesmo a gente é tão doente que quando eu dou um carinho para ela, pensando nela, na verdade eu estou pensando em mim. Vou fazer isso porque eu estou interessado naquilo. Vou mandar uma florzinha para ela. Deixa eu mandar uma florzinha. Deixa eu dar uma ligadinha para ela. Mas eu estou fazendo isso pensando em quem? No meu prazer que eu vou ter à noite. Né? Se eu preparar o terreno, que aí, a gente é tão egoísta que quando a gente pensa no outro, a gente está pensando na gente. Né? O pecado é uma desgraça. O pecado faz a gente perder a noção da vida, do sentido da vida. É por isso que as pessoas se matam. É por isso que as pessoas se drogam. É por isso que casamento se acaba. Porque o pecado faz você perder a noção da vida. E a gente está querendo refletir sobre isso. Você foi feito para dar prazer a Deus. Sabia disso? Dar prazer a Deus. Você está afim de dar prazer para Deus? Entrar para dar prazer a Deus? A gente entra na igreja para dar prazer a Deus? Ou a gente entra para dizer, será que essa música vai ser gostosa hoje? Será que o louvor vai ser gostoso? O louvor hoje não foi gostoso. A pregação não foi gostosa. Eu entro aqui querendo ter prazer ou dar prazer? Vamos lá. Dar prazer? Ter prazer. A gente entra para ter prazer. Cara, aquela igreja é gostosa, aquela igreja é boa, me sinto bem, olha, é gostoso. Principalmente quando tem comida. Então, aí é melhor ainda. Eu estou indo, na verdade, não dando prazer para Deus, eu estou querendo receber prazer. Quanto Deus vai me dar de prazer? Aí começou a não ter o prazer, a música não é como eu gostaria, as coisas não estão saindo como eu quero, não me deu prazer, deixa eu mudar de igreja. Vou para outra igreja. Qual é a igreja aí que vai me dar prazer? E a gente vive atrás de igreja que dê prazer. Esse não é o processo de Deus. Você não foi planejado para isso, pessoal. Você foi planejado para entrar aqui e dar prazer para Deus. Sabe como é que você vai dar prazer para Deus? Quando você honra Ele. Quando você canta, louva a Deus.
Quando você escuta a palavra dele e vibra e sente prazer em ouvir o que Deus está falando. Quando você ora e sente gostoso orar, aquele momento que você vem aqui, abre o seu coração e fala: Deus, eu preciso da tua ajuda e sou grato pelo que você fez. Você dá prazer a Deus assim. Olha que diferença. Você foi planejado por Deus, cada detalhe. E Deus, Ele gosta de planejamento. E nesse sentido, Deus não é brasileiro, Ele é mais alemão do que brasileiro. Porque o alemão gosta de planejamento. A gente já não gosta tanto. A gente não planeja muito. A nossa coisa é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E vamos ver onde vai dar. Deus não é assim. Deus planeja tudo, organizadamente. Pensando em cada detalhe, né? E aí, nessa estrutura de pensar em cada detalhe, né? Dar prazer a Deus é o que chamamos de adorar, de honrar a Deus. Quando você adora, você dá prazer a Deus, né? E aí vem a pergunta para vocês para pensar. Deus pensa, você também tem que pensar. O que é adorar? O que é adorar? A gente até usa de uma maneira meio estranha essa palavra adorar. Aí a gente está aqui, vai começar o serviço de adoração ao Senhor. Vamos cantar a Deus. Aí acabou, porque agora não estamos adorando, né? Porque ninguém está cantando. Tem adoração nesse momento ou não? Tem? Tem. Adoração não é só cantar. Adoração é um estado, é um estilo de vida. É um estado. Adoração é quando você reconhece o seu Deus. Digno é o nosso Senhor e o nosso Deus. Isso é adoração. Por isso que a mensagem final, lá em Apocalipse, ele diz, uma da advertência, a primeira advertência, ele fala do quê? Qual é a primeira advertência? Alguém tem ela aí de cabeça? Adorai ao Deus, temei a Deus e adorai ao que Deus? Que criou o céu e a terra. Você tem noção disso? Se você não tem noção disso, você não vai adorar. Esse é um estado. Adorar é um estado. Onde eu sei que desde o momento que eu acordo, eu já agradeço a Ele. Porque a minha vida, o acordar, é graças a Deus. O dormir foi graças a Deus. E eu vou ter um dia, e eu preciso que esse mesmo Deus que fez eu dormir, que Ele fez o descanso, me inspire nesse dia. Que Ele me ajude, que Ele tire as dificuldades. Que frente às dificuldades, Ele me dê condição de suportar e lidar da melhor forma possível. Por que eu faço isso? Por que eu estou adorando Ele quando eu levanto e faço a minha oração, o meu culto? Porque Ele é digno. Porque Ele me criou. Eu tenho uma noção de que eu sou criado por Ele. E essa noção faz eu honrar meu pai e minha mãe. Cada vez mais. Quanto mais eu tenho Deus como digno, porque Ele me criou, mais eu trabalho honrar pai e mãe. E quanto mais digno é o meu Senhor e o meu Deus, mais eu amo não só a Deus, mas amo também quem? O meu próximo. O próximo que está do seu lado. Não sei se você viu que tem alguém sentado do seu lado. Mas Ele é digno. Por que Ele é digno? Porque quem criou Ele? Quem criou Ele? Deus. Você não pode pegar algo que Deus criou e jogar fora. Ninguém pega um quadro de Picasso, Portinari, e joga fora. Mas Augusto, esse quadro de Picasso, ele está manchado. Um quadro de Picasso manchado não vale nada? O que é que vocês acham? Se vocês tiverem um em casa, pode dar para mim. Ele continua valioso, apesar de estar manchado. Você entende? Não importa que ser humano está sentado do seu lado, se ele tem problema ou não tem, se ele tem dificuldade ou não, se ele está mais manchado do que você ou não, porque todos estamos manchados. Ele continua sendo alguém importante e valioso, porque ele é criado por quem? Não foi por Picasso, mas foi por Deus. Quanto mais eu tenho uma noção, você entende? Quanto mais eu tenho uma noção de que quem me criou foi Deus, quem planejou cada detalhe da minha vida foi Deus,
e que quem continua planejando e quem continua vendo cada detalhe da minha vida é Deus, eu começo a dar mais importância também para as pessoas. Então, adorar a Deus era amar a Deus. Quando você ama a Deus, você adora a Deus. Agora, só para entender esse conceito, pensar também. E aí vamos finalizando. Amar a Deus, o que é amar a Deus? E as pessoas falam isso sem pensar. Eu amo a Deus. Quando você abre a boca para dizer que você ama a Deus, você está dizendo que você, em primeiro lugar, é um grande, grande, grande pecador. Entendeu? Se você abrir a boca para dizer que você ama a Deus, você está dizendo publicamente que você é um grande, grande, grande o quê? Pecador. Você tem noção disso? Quando você abre a boca para dizer que você ama a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Deus pergunta para uma grande pecadora, ou para um grande pecador que não se assumia um grande pecador. Ele pergunta para Simão, que está lá olhando para a cara da pecadora e dizendo, quem é esse Deus que fica aí? Se soubesse essa mulher que pecadora que ela é, não deixava entrar na igreja. Aí Deus chega para Simão e fala, Simão, sabe por que ela faz tudo isso? Ela beija os meus pés, você não me beijou. Ela lavou os meus pés, você não lavou os meus pés, num sinal de respeito e de educação. Ela está próxima de mim, ela me ama. Sabe por que ela me ama, Simão? Porque seus muitos pecados foram o quê? Perdoados. E ele diz, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, o que tem? Pouco ama. Se você não tem nada para ser perdoado, você não pode dizer que ama a Deus. Sinto te dizer. Mas Augusto, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Então você não tem nada para dizer que você ama a Deus. Porque se você não pode ser perdoado por Deus. Tá? Eu gosto muito da gente ter essa humildade. Né? Da gente poder assumir que a gente é um pecador. Porque é a partir daí que a gente cresce. Então, amar a Deus é a capacidade de você reconhecer, né, as suas falhas. Ser grato a Deus, apesar de. Porque o bonito é isso. Não é ser grato a Deus quando tudo está bom. É ser grato a Deus, apesar de. Ser grato a Deus, apesar das coisas não estão saindo como eu quero. Quando eu consigo ter esse tipo de gratidão, eu estou honrando a Deus. Mas na maioria das vezes nós estamos reclamando. Reclamando porque as coisas não estão saindo como eu gostaria. As coisas não saem como eu quero. Quando eu reclamo, eu não honro a Deus. Quando eu agradeço, apesar de, eu amo a Deus. Eu honro a Deus. Então pense como é que está o seu nível. Quando eu conheço a Deus, quando eu busco conhecer Deus, eu estou dizendo que Ele é digno de toda honra e toda glória. Você passa quanto tempo conhecendo a Deus? É para pensar. Se eu não tenho tempo para conhecer a Deus, como é que eu posso adorá-lo? E aí a gente finaliza aqui com mais duas coisas, que é confiar. Deus fala assim, sem fé é impossível que dar prazer a Deus. Não é isso que ele fala? Sem fé é impossível dar prazer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não fica feliz quando você não confia. Deus não se sente honrado quando você não confia. Qual é o pai que se sente honrado quando o filho não confia nele? Quando o pai ouve isso do filho, a sensação que o pai tem é que eu não tenho mais valor para o meu filho. Ele não confia mais no que eu falo. Ele não confia mais na minha maneira de dirigir, de direcionar, de dar a direção da minha casa. Então, ele não me honra mais. Confiar. Você confia em seu Deus. Confiar é isso. O seu Deus está direcionando a sua vida. Você confia na direção que Ele está dando. Apesar das dificuldades que você está passando. E você está passando dificuldade. Algumas pessoas dizem assim, Augusto, por que Deus deixou a gente sofrer? Eu não sei por que Deus deixou eu sofrer. Mas eu sei que Deus é o meu Criador. E eu preciso confiar nele. Porque eu sei que Ele está dando um jeito para esse sofrimento deixar de existir. Confio nele. Porque eu não sei. Talvez um dia vamos chegar lá e entender. Agora, você confia
Só se você tiver uma razão de ser. Esse é um vício que a gente aprendeu pós-iluminismo, né? A Revolução Francesa traz isso muito forte. A partir do seu entendimento, você vale pelo que você entende. Se você não entende, você não é nada. Não tem sentido as coisas que não são entendidas. E eu preciso entender Deus. Pessoal, no momento que você entender Deus, tudo que está acontecendo, você quer passar a ser Deus. E eu já desisti de querer ser Deus, já faz tempo. Eu quero hoje assumir a posição que eu sou um filho de Deus, uma criatura. E que tem coisas que eu não vou entender, mas eu confio, porque Ele está vendo. Ele está vendo a minha dificuldade, o meu sofrimento, e eu confio que esse meu Pai está cuidando de mim. Mas como Ele está cuidando e me deixando sofrer? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso confiar. Porque eu tenho Ele como aquele que me criou. E o que me criou está providenciando toda a solução para que esse sofrimento deixe de existir. Então, amém por isso. Eu tenho um futuro. Eu não sei se você tem um futuro. Eu tenho um futuro. Então, eu não posso ficar olhando para o presente e ficar focado no presente, porque o meu presente nem sempre é bom. Mas eu tenho um futuro. E o meu futuro está em honrar o meu Deus. Ao honrar o meu Deus, eu enxergo o meu futuro. Porque a partir daí eu posso obedecê-lo. Eu só vou obedecê-lo se eu confiar. Obedecer a Deus não é uma tarefa fácil. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso a partir daí estabelecer essa confiança. Eu não sei confiar. Aí eu peço para Ele confiança. Deus me dá fé, porque eu preciso ter fé. Sem fé eu não vou te agradar. Eu não vou te dar prazer. E eu quero te dar prazer. Eu tomei essa decisão. Eu quero ter vida e vida em abundância. A minha vida tem que ter sentido. E se a minha vida, para ter sentido, é dar prazer para o Senhor, então me ajuda a ter fé. Me ajuda a te conhecê-lo. E me ajuda a obedecê-lo. Você entende? E aí eu comecei a aprender que de repente quando Deus está pedindo para mim, olha, você precisa se colocar, que é eu que te sustento. Quem te sustenta não é você, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não são as pessoas, sou eu. Então me honrem. E sabe como você pode me honrar? Quando você vai lá na igreja e devolve o dízimo. E você devolve o dízimo, sabe por quê? Não é porque a igreja precisa, porque a igreja não precisa. No dia que eu quiser dar dinheiro para a igreja, eu dou. Sabe por que você faz isso? Porque você vai declarar para você mesmo e para todo mundo que você depende de Deus, você depende de mim. Você depende de mim. Eu sou aquele que te criei. E não só te criei, eu te sustento. E quando você me obedece, você dá uma demonstração que você depende de mim para tudo acontecer na sua vida. E aí vem o que a gente fala, que é importantíssimo. Sem isso, pós-pecado, não tem como você honrar a Deus. Você não pode honrar a Deus se você não for transformado. A gente espera que nessas 40 semanas, nesses 40 dias, você possa sair transformado. Não dá para ser o mesmo, pessoal. Não dá para você continuar o mesmo. Sabe aquela coisa? Você frequenta a igreja já faz 30 anos. As pessoas perguntam, você conhece fulano lá? Conheço, continua o mesmo, é o mesmo de sempre. Mas não mudou não, mesmo, aquele mesmo jeito. Ah, eu sei como é que é, há 30 anos ele era assim, mas não mudou nada, continua o mesmo. E tem gente que se orgulha disso, continua o mesmo, não mudei nada. E no casamento tem uns que ainda ficam assim, você me conheceu assim, então já sabe. Puxa vida. A transformação não acontece. Deus quer que a transformação aconteça. E para essa transformação acontecer, não tem jeito. Você vai ter que ir atrás desse cidadão aí. Só ele pode produzir em você a transformação, né? Aquele que não honra o filho, aquele que não vai buscar o filho, não consegue ser transformado. Transformação significa sair da zona de conforto. Transformação significa estar numa situação de desconforto, de incômodo, de dor. Deus está querendo que você passe por dor, por incômodo. Olha que coisa. Que Deus é esse que quer que você passe por dor e por incômodo? Sabe por que Ele quer que você passe por dor e por incômodo?
Porque se você não passar por essa dor, por esse incômodo, como é que você vai ser transformado? Você não fica, você vai ficar na zona de conforto. E daqui ninguém me tira. E vai ter síndrome de Gabriela. Nasci assim e vou morrer assim. E Deus falando, não dá, filho. Eu não te planejei desse jeito. Você está desse jeito, tem que mudar. E para mudar vai doer. E eu não posso não fazer isso. Você entende? E Deus está convidando a todo mundo aqui para exatamente tomar uma decisão. Você quer dar prazer a Deus? Olha que coisa meio louca, né? Você quer dar prazer a Deus? Para dar prazer a Deus, você vai ter que suportar um pouco a dor. E não é masoquismo, não estamos falando de masoquismo. Suportar a dor do seu crescimento. Porque quando você cresce, você dá um prazer imenso para Deus. E não dá para você dar esse prazer para Deus se você não for capaz de suportar o sofrimento. Tem gente que tem um limiar de frustração baixíssimo. Qualquer nível de frustração, ele já se desespera. E Deus, filho, tem jeito. Você vai ter que passar por uma frustração. Segura a onda. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Porque a vitória está garantida. Fica tranquilo. Agora, Deus está fazendo esse convite. Vamos finalizar com esse convite. Ele está dizendo assim, filho, você está querendo me dar prazer? E aí, se lembra daquilo que eu estou querendo mudar em você? E que você até hoje está deixando para lá? Porque te deixa numa zona de desconforto? Pois é. Daria muito prazer se você crescesse nisso. Então, nesse momento, você vai buscar esse Jesus. Será que você de fato quer dar prazer? Ou nós estamos louvando com os lábios, mas de coração não? Esse é o momento. Você vai fazer a sua oração, eu vou fazer a minha. Você que está aí nos ouvindo vai fazer a sua, nos assistindo. O que Deus já vem tocando no seu coração para que você seja transformado? E você reluta, porque vai gerar incômodo, vai gerar uma dor, vai gerar uma frustraçãozinha. E você briga. Aí depois você diz que quer dar prazer para Deus. Você não está querendo dar prazer para Deus. Agora, eu resolvi dar prazer para Deus, porque eu quero que a minha vida tenha um propósito. Honrar a Deus. Se você tem esse propósito, faça a sua oração. Deus, o que eu preciso mudar para dar prazer para você? E se você não tem nada aí, não enxergou nada para mudar, se denuncia para Deus. Você fala assim, Deus, o negócio está feio, né? Porque eu não vejo nada para mudar, o negócio está ruim. Então me ajuda, sonda-me, ó Deus. Se você tiver coragem de fazer um negócio desse, Deus ainda vai te mostrar. Ok? Então vamos rapidinho, cada um se coloca aí como está, fecha seus olhos para se concentrar. Eu vou fazer a minha oração, você vai fazer a sua oração, onde você está dizendo que você quer dar prazer para Deus. E só tem um jeito de dar prazer para Deus, né? A gente confiar nele, a gente revelar que nós somos imperfeitos, obedecer a ele, gratidão por tudo, apesar da dor, do desconforto que eu vou passar, eu estou grato a ele, e querer ser transformado. Cada um aqui sabe o que precisa. Então vamos a esse Jesus que é capaz de nos fazer realmente mudar e que a nossa vida possa de fato ter sentido. E aí a partir do momento de você orar, eu vou fazer a minha oração e aí eu faço a oração coletiva, ok?
Amém, Senhor. Querido amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos que aqui tivemos, onde podemos estar refletindo, Senhor, que o Senhor pensou em cada detalhe, planejou cada detalhe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor planejou também esse momento hoje aqui na Vila Olímpia, onde o Senhor nos trouxe aqui para ouvir o que ouvimos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos capacita, Senhor, a fazer a Tua vontade, a dar prazer para o Senhor. Queremos, Senhor, dar prazer a Ti. Não sabemos, mas queremos. E obrigado, Senhor, porque a Tua igreja aqui, a Tua comunidade, a que está nos assistindo, silenciou, indo a Ti, Senhor, declarando que quer de fato dar prazer para Ti. Sabemos que algumas coisas para fazer isso vão ser difíceis para a gente, ser doloridas. Não queremos abrir mão de algumas coisas porque vão nos dar desconforto. Mas assumimos aqui, Senhor, e agradecemos porque Tu tocaste o coração de cada um, o meu, para, apesar de tomar essa decisão de dar esse prazer para Ti, Senhor. Para que a nossa vida de fato tenha sentido. Nos capacita, Senhor. Nos ajuda. E desde já, Senhor, agradecemos porque temos a certeza, porque a Tua palavra nos dá essa certeza, que se formos a Ti implorar, pedir, de acordo com a Tua vontade, e isso é da Tua vontade, que nós possamos dar prazer para Ti. Então já estamos agradecidos porque temos a certeza que o Senhor já está operando, que o Senhor já está fazendo esse milagre acontecer. E que possamos, Senhor, muito em breve, testemunhar a conclusão desse milagre, porque já iniciou. Só vamos ter o momento final, que não sabemos qual será, mas sabemos que irá acontecer. Então nos capacita, Senhor, nesses 40 dias, a ter esse tempo de oração, de comunhão, de meditação, parar para pensar na Tua palavra, do que Tu queres, Senhor, para a nossa vida. E já sabemos que o Senhor quer que nós demos prazer para o Senhor, naquilo que façamos. E nós queremos isso. Esse compromisso que foi assumido nos capacita e já agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor, cada família, cada uma aqui, e abençoa essa série, que vai ser continuada por mais 5 palestras que serão dadas. Que o Senhor possa continuar nos alimentando e nos inspirando. E pedimos isso não por nós, porque não há mérito nenhum em nós, mas no mérito de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.